Oi, Márcio, tudo bem? Tudo bem? Mais uma vez aqui, atendendo ao seu gentil convite, agradecendo aí para a gente estar aqui conversando um pouquinho sobre língua portuguesa com você, com o pessoal, aí o público cativo do seu canal. Sim, nós agradecemos, né? E hoje você vai falar, esclarecer a dúvida se a gente usa deu ou deram 10 horas. Por exemplo, 10 horas, Por né? exemplo, é uma questão que pode nos surgir aí, eu acho que esse é daqueles assuntos, é um assunto de prova, quem está pensando em alguma prova, algum concurso, estamos em época aí, né, o Enem já foi, vai ter FUVEST, vestibulares, enfim, é uma questão que envolve a concordância, né, a famosa concordância verbal. Então, é uma questão, sim, que pode estar interessando a quem for fazer alguma prova, algum concurso, alguma coisa que envolva a língua portuguesa, mas eu acho que tem muito aí o cotidiano nesse assunto, né? É uma dúvida que pode aparecer aí no dia a dia. Então, dando primeiro aí um enunciado, né? Os verbos dar, bater, soar, restar, faltar e ser, né? Então, veja aí o verbo dar, que é o que a gente está pensando. Quando se referem a horas, devem concordar com o sujeito da frase. Bom, aí até aí tudo bem. Por quê? Porque temos a ideia, já conversamos algumas vezes sobre isso, né? Os verbos que concordam, que são os verbos pessoais, os verbos que concordam com o sujeito, né, que tem essa concordância, essa relação, são muito comuns, a maioria, né, muito mais verbos que fazem isso, então até aqui nada demais, é uma coisa bastante comum, o mais comum, né, que é o verbo concordar com o sujeito. Continuando, aí que nos surge uma ideia importante nessa situação específica, não do verbo concordar com o sujeito, mas nesse caso, quando esses verbos trazem ideias de horas, geralmente temos o numeral como sujeito, geralmente. E o numeral, então, que vai determinar se o verbo fica no plural ou no singular, que é o caso desse primeiro exemplo. Então, você falou em 10 horas, aí escrito, né? Deram 10 horas no relógio e ele ainda não chegou. O deram é o verbo concordando com o tal numeral 10. Então, temos aí o 10 como sujeito, o numeral, e então, claro, o verbo traz uma ideia de plural. Se eu fosse falar deu uma hora, sim, deu uma hora. O deu concordando novamente com o numeral, que no caso agora é o uma, né? Porém, aí uma coisa até ligado muito à questão de prova, temos aí, então, no exemplo deram 10 horas, o numeral 10, sujeito foram os 10 que deram, né? As 10 horas que deram. No caso do relógio, deu 10 horas. O exemplo seguinte, a próxima frase. O relógio deu 10 horas, ele ainda não chegou. É preciso ter esse cuidado, essa perspicácia. E aí, uma coisinha que aparece realmente em provas. Aqui temos o verbo dar indicando horas. Então, a gente já viu como a maioria dos verbos, ele concorda com o sujeito. Mas e esse singular aí do deu? Porque o sujeito agora é o relógio. Relógio, mas o relógio aparece na frase anterior, sim, só que no caso, no relógio, a expressão no relógio, está dando uma noção de lugar, né? Um adjunto adverbial de lugar, onde as horas 10 deram. Aqui é outra ideia. O relógio é o praticante, é o agente da ação de dar. Ele deu 10 horas. Então, esse singular agora está relacionado a relógio. Então, no exemplo de cima, o deram, temos como sujeito numeral, e aí, por isso, 10 concordando com o verbo no plural. Deram. No caso posterior, o sujeito, ainda uma concordância, só que há uma concordância com um sujeito diferente. Não é mais o numeral, é a palavra, o substantivo relógio, por isso singular. Ou seja, quando você tem um específico sujeito que deu alguma coisa, deu horas, você concorda com esse sujeito. Quando não tem, o sujeito, provavelmente, aí, como no caso primeiro, é o numeral, e aí você concorda o verbo dar com o numeral.
deram 10 horas, deu 1 hora, o relógio deu 10 horas, o relógio deu 1 hora. Acho que agora não temos mais dúvidas sobre o assunto, pelo menos não se. Ah, e outra coisa, repare então que isso vale para todos os verbos aí listados: o dar, o bater, o soar, o restar, o faltar e o ser. Quando você está se relacionando a horas, sempre concorda com o sujeito, que pode ser o numeral ou alguma coisa que deu aquelas horas, como aqui o relógio, né? Você pode falar o sino soou 10 horas, né? Então é a mesma ideia para os outros verbos aqui listados. E é isso. Muito bom na explicação. Então, está perfeito. Essa explicação foi perfeita, mais do que perfeita. E se estiver ajudando, fico feliz. Ajudou muito. E até o próximo vídeo. Eu agradeço e espero aí no próximo convite a gente estar aí conversando. Nós estaremos. Tchau. Muito obrigado.